Pessoal, vamos então dar continuidade aqui nas circunstâncias agravantes, né? Então, artigo 61, inciso 2º, pelo agente cometido crime por motivo fútil ou torpe, né? Motivo fútil, pessoal, é um motivo insignificante, é um motivo desproporcional. Por exemplo, nós tivemos um caso ano passado do sujeito que foi lá e agrediu, né? Praticou lesões corporais graves contra um atendente de uma lanchonete que encaminhou para ele, né, via delivery, um lanche que estava com molho errado, né? E ele foi até o local, até o estabelecimento e bateu no funcionário em função disso. Isso certamente foi uma motivação fútil, insignificante e irrelevante. Toma cuidado, cai bastante em prova, porque o motivo fútil é diferente de ausência de motivo, ausência de motivação. É muito comum, às vezes, nos processos, né, você não conseguir encontrar qual foi a motivação para aquele crime. Se você não sabe qual é a motivação, ou seja, a ausência de motivo, isso não pode ser enquadrado como motivo fútil, porque não tem previsão legal para isso. Lembrando, os agravantes, você sempre tem que avaliar o conteúdo da lei. Você só pode estender o seu conteúdo quando a lei deixa claro que você pode fazer isso. Nesse momento que falou só em motivo fútil, você não pode estender, por exemplo, para uma ausência de motivação. A ausência de motivo não configura o agravamento pelo motivo fútil. Além disso, toma cuidado porque o ciúme, a prática de crime por ciúme, não se enquadra em motivação fútil. Esse é o entendimento majoritário da nossa doutrina e da nossa jurisprudência. Além do motivo fútil, nós também temos o inciso 2º, ali na linha A motivação torpe, que é um motivo repugnante, nojento, né, que causa asco na sociedade. Por exemplo, praticar um crime aí por ganância, né? É muito comum lá a prática aí do crime em função de uma herança que porventura tenha a receber, que vai configurar, obviamente, motivação torpe. Inciso 2º, a linha B. A linha B, a gente vai ter situações que estão em conexão com a prática de outro crime, ou que já ocorreu ou que vai ocorrer. Presta atenção. Praticar, né, o agente ter cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução. A execução o quê? De outro crime. Então você pratica um crime para facilitar ou assegurar a prática de outro crime. Por exemplo, né, furtar em um veículo, né, para praticar um crime de sequestro posteriormente. Então nós estaremos diante de uma situação em que você está tentando assegurar, né, ou facilitar a execução de um outro crime. Ou de um crime que já foi praticado, que você está tentando aí a ocultação, ou a impunidade, ou a vantagem de um outro crime. Por exemplo, né, a coação de uma testemunha. Toma cuidado que pouco importa o que aconteceu no outro crime, se ele aconteceu ou não aconteceu. O que importa é que você está praticando esse crime para assegurar ou facilitar a sua execução ou para ocultar a impunidade, enfim, né, a impunidade, né, ou a vantagem de um outro crime. Pouco importa o que aconteceu no outro crime, basta a tua motivação, né, de estar praticando isso vinculado à ocorrência ou não ocorrência, enfim, de algum outro crime, ok? A linha C, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Pessoal, toma cuidado aqui e isso tem que ficar bem claro para vocês. Nesse caso aqui, tanto na linha C quanto na linha D, nós estamos diante de interpretações analógicas, que é o que nós estudamos lá no Penal 1, que é quando o legislador tirar alguns exemplos e termina de forma genérica e permite que você, que está interpretando, possa buscar outras opções. Isso que nós vamos fazer aqui não é analogia. Nós não temos uma ausência, uma lacuna de lei. Nós temos aqui uma lei, um dispositivo que permite você buscar outras hipóteses similares. Tá? Então percebam que há uma diferença entre o que nós vimos, por exemplo, no inciso 1º, onde ele fala motivo fútil, torpe. Se eu qualquer outra coisa que eu buscar diferente disso, como é, por exemplo, a ausência de motivo, não pode, porque aí eu estaria preenchendo uma lacuna, eu estaria procurando algo, eu estaria praticando uma analogia, tecnicamente. Então isso não é possível, principalmente em malefício do réu. Tá? Aqui não, aqui eu estou analisando uma situação onde o legislador me deu exemplos e disse ou outro ou outra
situação parecida. Isso aqui é uma interpretação analógica que é perfeitamente possível fazer mesmo em prejuízo ao réu. Bom, a traição. Aqui a traição, pessoal, é a vítima que está confiante. Existe uma confiança entre o agente e a vítima, e aí ele vai frustrar essa confiança, por exemplo, praticar um crime aí contra um amigo, né? Contra um amigo íntimo que não espera isso de você. Você está surpreendendo ele, né? Você está quebrando a confiança que ele tem em você. De emboscada. A emboscada é a tocaia, né? É a surpresa, né? Então você praticar por emboscada também configura aí essa agravante. Mediante dissimulação, fingimento. Né? Por exemplo, um crime que acontece muito nessas épocas, né? Onde nós temos surtos, né? Por exemplo, da dengue, é muito comum o sujeito dizer que é um agente da dengue e tentar entrar nas casas, nas residências, praticar furtos ou, né, até para praticar daqui a pouco até um tipo de estelionato, ou agente da Celeste, da Casan, enfim. Você está fingindo uma situação, dissimulando uma situação, e aí você aproveita disso para praticar um crime. Também configura o agravamento da linha C. Perceba, ele citou traição, emboscada ou dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou que tornou impossível a defesa do ofendido. Ele abre o leque. Mas perceba, eu não estou inovando, né, a legislação, eu estou seguindo a legislação. Ela me permitiu claramente buscar outras situações similares, né, que dificultaram ou que tornou impossível a defesa da vítima. A linha D é a mesma coisa, ele vai citar exemplos e no final ele abre a possibilidade, né, do leque. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então ele citou algumas hipóteses, né, de meios insidiosos, como é o veneno. O insidioso é aquele que a capacidade deletiva não fica clara, né? A capacidade de prejudicar do instrumento não fica evidente, que é o caso do veneno, né? Ou outro meio cruel que causa um sofrimento exagerado na vítima, desnecessário à vítima. Qualquer outro, né, que seja que cause, né, que seja meio insidioso ou que cause esse sofrimento a mais, né, desnecessário, pode ser enquadrado também como para fins de agravamento, ou de que podia resultar perigo comum, ou seja, cuja capacidade, né, de causar um dano poderia se estender a um conjunto de pessoas, né, a um número indeterminado de vítimas, né? Além disso, a linha E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Percebo mais uma vez aqui, dessa vez aqui, assim como na linha A, o legislador não te deu margem. Ele citou ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E aí aqui a nossa interpretação tem que ser restritiva. Por exemplo, ascendente, descendente e irmão é só relação de parentesco, não é por afinidade, não. Então, o sogro, a sogra, o cunhado, né, o enteado não vai se configurar na linha E. É só relação de parentesco mesmo sanguíneo, né? E cônjuge, quando ele fala em cônjuge, toma cuidado, porque ele não está estendendo aqui a união estável. Então é só quando há uma relação de casamento mesmo. Então, cônjuge, praticar um crime contra um cônjuge não estaria inserido ali na linha E. E para terminar a linha E, toma cuidado, eu preciso me utilizar desta condição de parentesco, né, para poder praticar o crime. Perceba que essa linha ela vai punir o sujeito que não tem, que é quase amoral, né, o cara que não tem nenhum senso, né, de moralidade porque está praticando um crime contra alguém muito próximo. Né? F, com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Aqui o cuidado que você precisa tomar é que quando a gente fala em abuso de autoridade, a linha F não está fazendo menção àquele abuso de autoridade que nós estamos acostumados a escutar, né? Que é na relação do serviço público, que não. Tudo que está na linha F é relação particular, privada. Então vamos lá, abuso de autoridade dentro da relação privada. Por exemplo, tutor, né, tutelado, curator, curatelado, ou prevalecendo de relações domésticas. Não precisa ser família, não precisa ser parentesco, né? Tem que ser uma relação de cotidiano, né? Por exemplo, poderia ser aqui o patrão e o empregado.
tá? Poderia se encaixar aqui também na relação doméstica. De coabitação, morar no mesmo local, então, mais uma vez, não precisa ser relação familiar. Ah, você e o seu amigo moram no mesmo apartamento que vocês estudam na universidade. Tem coabitação? Tem. Vocês são familiares? Não são. Mas se você praticar um crime dentro dessa circunstância, você vai estar inserido no agravamento da linha F, né? Ou de hospitalidade, que é, por exemplo, aquela situação passageira, né, transitória, em que a pessoa permanece na mesma residência que você, né? Então, tá com o teu parente lá, ficando na sua casa por uma semana de férias. É uma situação de hospitalidade. E se você praticar um crime nessa circunstância, você vai ter esse agravamento da linha F, né? Toma cuidado que todas as da linha F, falta a última que foi inserida pela lei Maria da Penha, né, que é em relação à violência contra a mulher, na forma da lei Maria da Penha. Todas essas hipóteses da linha F você precisa praticar se utilizando da situação de hospitalidade, se utilizar da condição de coabitação. Se você se utilizar dessas condições que estão na linha F, você vai estar inserido para esse agravamento de pena. A linha G, aqui entra abuso de poder lá no serviço público, no poder público. Presta atenção, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, quando eu falo cargo é serviço público, relação pública. Ofício, ministério ou profissão é no privado, mas é no exercício de uma atividade, de uma função, né? Então, ofício, que é uma arte, né? Ministério, que é o pastor, o padre, né? Que pratica um ministério, ou profissão, né? Então, se você se utilizar do cargo público que você tem, ou de um ofício, ministério ou profissão, dentro da relação privada, esses últimos três, como, por exemplo, a profissão seria o advogado, né? O advogado se utiliza da profissão, se ele se utilizar de uma dessas condições para praticar um crime, ele vai estar inserido na linha G. H, muito importante também, cai bastante em prova, contra criança. O que é criança? 12 anos incompletos. Então, até 12 anos incompletos é criança de acordo com o ECA. Maior de 60 anos, seria a ideia do idoso, né? Mas a lei traz maior de 60 anos. Enfermo, tá? Cometido por uma patologia, ou mulher grávida. Toma cuidado. Duas coisas. Na linha H, eu preciso me utilizar dessa circunstância de fragilidade, tecnicamente falando, foi por isso que ela inseriu essas 4 hipóteses, por entender que eles estão vulneráveis. Então, além de você se utilizar da vulnerabilidade, você tem que saber naquela situação. Então, tem que saber que é uma criança, né? Tem que saber que é menor de 12 anos e se utilizar dessa condição. Tem que saber que é maior de 60 e se utilizar dessa condição. Tem que saber que está enfermo e tem que se utilizar dessa situação. É muito comum aqui acontecer, por exemplo, né, nesses 2 últimos que eu falei, o idoso tem 65 anos, foi vítima de um crime de estelionato. Poxa, mas o cara é um cara inteligente, é um cara cuja idade não interferiu naquela situação. Então vai ter o agravamento. Né? Mesma coisa de enfermar, o cara está com uma gripe. Né? Agora a gripe, né, pode até ser uma circunstância, né, um pouco mais grave. Mas estou com uma gripe, estou enfermo. O cara sabe que eu estava enfermo, mas ele se utilizou disso para praticar o crime? Difícil, né? E a mulher grávida, que é a última hipótese, mesma coisa, tem que saber da condição e tem que se utilizar dessa vulnerabilidade. Então aqui normalmente vai acontecer o crime agravado pela circunstância da vítima ser mulher grávida, quando a gestação já está em estado avançado, né? E aí fica visível a situação de gestação e aí você se utiliza, né? A pessoa vai ficar em uma situação onde é mais possível, né? Estar numa situação maior de vulnerabilidade e aí o cara se utiliza dessa situação para a prática do crime. Bom, a linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Aqui também tem que tomar cuidado. Tem que diferenciar o que é imediata proteção do que é proximidade. O fato de você estar próximo de uma autoridade não gera a aplicação do inciso I se você for vítima. Então, por exemplo, a vítima estava do lado de um policial, o cara foi lá e deu um soco na pessoa. Vai ter o agravamento da linha I? Não, porque estava próximo, mas não era uma imediata proteção. Imediata proteção é quando você está, né, sob a tutela, sob a guarda, né, do Estado, sob a proteção de fato do Estado. Seria, por exemplo, um preso, né? Um preso está sob, né, a vigilância, guarda, enfim, do Estado, e se alguém praticar um crime
em relação a um preso, o preso for uma vítima, vai ter a aplicação do agravamento da linha I, justamente porque além de você estar praticando crime, você está afrontando o Estado, porque o Estado está protegendo, está guardando aquela pessoa, aquele bem jurídico, enfim, e você está violando essa situação e enfrentando, né, transgredindo também o poder do Estado, né? Além do normal que um crime causa, você está também afrontando o Estado, né, diretamente. Por isso que você vai ter um aumento da pena da linha I. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Né? Aqui o legislador pensou, vou punir o cara que não tem o menor senso de solidariedade, que vai se utilizar de uma situação de incêndio, de naufrágio, de inundação, qualquer outra calamidade pública, por exemplo, a paralisação das polícias, né, que gera todo aquele caos, a paralisação dos caminhoneiros, né, também é muito comum. O que nós estamos vivenciando agora, ou vamos vivenciar logo em seguida, né, que é a situação do Covid, ou se utiliza de uma desgraça particular do ofendido, por exemplo, uma situação de luto, né, muito comum também aquela situação dos saques, quando acontece algum acidente, você está se utilizando de uma desgraça particular da pessoa para praticar um crime, né, para praticar um furto. Então, todas as situações em que você se utiliza de uma desgraça, né, coletiva ou particular de alguém para praticar um crime, você vai ter um agravamento da alínea J. E por último, em estado de embriaguez pré-ordenada, que nós já trabalhamos no penal 1, né, que é o sujeito que bebe para tomar coragem e praticar um crime. O legislador entende que, além dele ser covarde, né, de não ter coragem, né, enfim, o mais importante aqui que o legislador puniu foi assim: se o cara bebe para praticar um crime, quando ele chega no momento de praticar o crime, se ele bebeu, ele tem menores chances de voltar atrás, de se arrepender. E aí, em função disso, ele tem que ter uma punição maior, né, por ter sido inconsequente, ok? Bom, além disso, nós temos os agravantes lá do concurso de pessoas. Rapidamente, é bem simples, tá? Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Coloca ali do lado, autor intelectual. O sujeito que organiza, né, que planeja, que faz toda, né, a arquitetura do crime, que é o chamado autor intelectual, vai ter um agravamento de pena em relação aos demais membros, né, do concurso de pessoas. Aquele que coage ou induz outrem à execução material do crime. O sujeito que coagiu, né? Aí pode ser qualquer tipo de coação, uma coação física ou uma coação moral, seja moral resistível ou moral irresistível, né? Ou física resistível ou irresistível. Quem coagiu, né, vai ter um agravamento de pena, assim como quem induz, né? Que para o nosso ordenamento, né, é um partícipe, aquele que induz, mas ele vai ter também um agravamento de pena pelo fato de ter colocado na cabeça do sujeito, do agente, a ideia de praticar o crime. A linha 3, aquele que instiga, também está aí, né? Participação ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Quando ele fala em instigar ou determinar a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ele está se referindo àquela situação que nós vimos lá da autoria decorrente da coação moral irresistível, obediência hierárquica. Não esqueci. Então, quando a gente está diante de uma obediência hierárquica, essa situação aqui, né, a gente está meio que de férias e tal, assim, todo mundo meio, né, mas é a obediência hierárquica. Então, se o cara está instigando, enfim, ou está determinando a prática diante de uma situação de obediência hierárquica, lembra disso, né, que é a situação da ordem manifestamente legal. E aí o sujeito vai lá e pratica o crime, nós estamos diante de uma situação em que o agente que determinou, o superior, né, no caso, vai ter um agravamento de pena. Além desse, aqui ele vai citar a autoria imediata, né? Quando alguém vai lá e determina e instiga alguém que não é punível. O autor imediato vai ter o agravamento de pena. E por fim, o inciso 4, quem executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Paga já recebeu o praticar. Promessa vai receber mais à frente, vai lá e pratica em função dessa motivação, né, de ter recebido ou de que vai receber uma recompensa e pratica o crime em razão disso. Na verdade, pessoal, o inciso 4 do artigo 62 nada mais é do que uma forma específica, qualificada, né, mais interessante, né, lá
do que nós vimos na motivação torpe. Né? Então, o inciso 4 nada mais é do que uma espécie da motivação torpe que está no artigo 61, inciso 1º. Pessoal, as circunstâncias agravantes eram essas, tá? Lembrando, é um rol taxativo e toma cuidado, porque você tem que ter o maior cuidado para não interpretar de forma extensiva, de não praticar em hipótese alguma analogia, porque isso aqui vai causar prejuízo ao réu, só vai estender a sua interpretação quando a lei deixar bem claro que aquelas situações que eu citei para vocês pontualmente de interpretação analógica. Valeu!